Eu sei que envelhecer deveria ser sinônimo de descanso, de respeito pelo menos. Mas a verdade é que, para muita gente, a gente vai sumindo devagar, como uma moldura na estante. Tá ali, mas ninguém mais repara. Me chamo Rosária, tenho 73 anos, e o que vou contar aqui não é história de novela. É a minha vida. É aquilo que não aparece nas fotos de família sorrindo na rede social. Tudo começou numa tarde de domingo que parecia igual a todas as outras. O cheiro do feijão no fogo, a TV ligada no volume alto, a neta brincando no sofá com o tablet. Levantei da poltrona e fui direto para o criado mudo do meu quarto. Eu queria ligar para minha irmã, como fazia todos os domingos à tarde. Era um costume bobo, mas era o meu momento. Não achei o telefone. Olhei de novo. Revirei as gavetas. Verifiquei embaixo da cama. Fui até a cozinha. Nada. Voltei para a sala. Minha neta me olhou de canto e logo voltou os olhos para a tela. Mariazinha, você viu meu telefone? Perguntei com a voz mais suave que consegui. Ela fingiu que não ouviu. Maria? Repeti. Ela respondeu sem me olhar. Acho que tá com a mamãe. Minha filha ela estava no quarto, de porta fechada. Bati devagar. Oi, filha. Só queria saber se viu meu telefone. Não estou encontrando... Ela demorou a abrir. Quando abriu, sorriu de um jeito desconfortável. Mãe, o senhor Joaquim disse que era melhor guardar. A senhora anda meio esquecida ultimamente, lembra? Ficou procurando ele ontem e já tinha guardado. Mas eu me lembro de onde coloquei, filha. Deixei no criado mudo, como sempre faço. É só por segurança, mãe. Às vezes a senhora liga para números que não devia, se confunde. É melhor assim, tá bom? Fechei a boca. Mas por dentro, uma onda gelada subiu pelo meu estômago. Eu sabia o que estavam fazendo. Eles não queriam que eu ligasse para ninguém. Nem para minha irmã. Nem para mim mesma. Voltei para a sala em silêncio. Sentei na poltrona. A TV seguia gritando notícias que ninguém ouvia. Olhei pela janela. As árvores estavam paradas. E eu também. Naquele momento percebi com clareza. Eles queriam que eu me calasse, que eu me apagasse. Como se minha presença ali fosse só um detalhe incômodo. Não era a primeira vez. Já fazia meses que eu sentia. Conversas importantes acontecendo sem minha presença. Decisões sobre a casa, sobre a minha saúde, sobre a minha vida, tomadas por outros. Mas esconder o telefone foi o limite. O que eles não sabiam, e isso é o que mais me dá gosto de contar, é que 2 dias antes, eu já tinha feito a ligação mais importante. Já tinha falado com o Dr. Mateus, meu advogado. Pedi para ele vir até aqui, me explicar direitinho como funcionava essa coisa de testamento. E fiz um novo. Sabe, eu passei minha vida costurando. Comecei com 12 anos, ajudando minha mãe. Aos 17, já sustentava a casa. Aos 24, já era mãe solteira. Dei tudo para minha filha. Estudo, teto, roupa lavada, comida no prato. Nunca reclamei. A casa onde moramos foi comprada com o dinheiro das bainhas, dos vestidos de festa, dos enxovais que fiz para meio bairro. Meu nome tá na escritura. E mesmo assim, virei hóspede. Eles dizem que é para me proteger. Mas eu sei, querem é me deixar de lado. Sem voz, sem decisão. Minha filha, que um dia dormia no meu colo, agora fala comigo como se eu fosse um problema a ser resolvido. Meu genro, que nunca me dirigiu uma palavra com carinho, se sente no direito de esconder meu telefone. E minha neta, Mariazinha, ela ainda tem doçura, mas já aprende a me ignorar. Naquela tarde, sentei na poltrona e olhei ao redor. Tudo que havia naquela casa tinha minha história. O pano de mesa que bordei quando ainda enxergava bem. As almofadas que fiz com retalhos da minha mãe. A estante que comprei com o pagamento do primeiro vestido de noiva que confeccionei. Mas parecia que ninguém via mais isso. Eu era só o que sobrou. A senhora que pergunta as coisas 3 vezes. Que demora para descer as escadas. Que ocupa espaço. Fechei os olhos e lembrei da conversa com o advogado. Dona Rosária, a senhora tem direito de decidir tudo. É sua casa, sua vida. Se quiser, fazemos um novo testamento. Um que reflita a sua vontade.
ele disse olhando nos meus olhos. E eu quis. Decidi deixar metade da casa para o meu sobrinho neto, filho do meu irmão falecido. Ele vem me visitar todo mês, me escuta de verdade, me traz doces que eu gosto. A outra metade vai para um abrigo de mulheres idosas. Mulheres como eu, que já deram demais e agora só querem respeito. Ainda não contei para ninguém, e nem vou, porque não quero brigar, não quero gritar. Eu só quero ser ouvida. E se não for com palavras, que seja com decisões. Naquela noite me deitei mais leve, sem telefone, é verdade, mas com a sensação de que, pela primeira vez em muito tempo, fui escutada. Nem que fosse só por mim mesma. A linha que segura uma roupa é quase invisível. Fica por dentro, escondida. Mas se ela arrebenta, tudo desmancha. Foi assim que me senti por anos. Linha esquecida, sustentando por dentro uma estrutura que nunca foi vista, até começar a romper. Não foi do dia pra noite que virei figurante na minha própria soft história. Foi aos poucos. Primeiro, quando deixaram de me perguntar o que eu queria jantar. Depois, quando começaram a fazer planos sem me incluir. E quando percebi, até meu aniversário era lembrado por obrigação, com aquele tom de vamos fazer algo simples para não dizer que esquecemos. Mas nem sempre foi assim. Eu tinha 17 anos quando peguei minha primeira encomenda sozinha. Um vestido azul para o casamento da filha do farmacêutico. Passei noites costurando com as mãos trêmulas, errando ponto, refazendo do zero. Quando a moça experimentou o vestido e sorriu no espelho, eu quase chorei. Dona Rosária, a senhora tem talento de artista, ela disse. Aquilo foi a primeira coisa bonita que ouvi sobre mim fora de casa. Com o dinheiro daquele vestido, comprei um fogão novo para minha mãe. E ali começou minha jornada. Não era fácil. Às vezes, o dedo sangrava de tanto fincar a agulha. Já costurei com febre. Já dormi na máquina. Já recusei convite de festa porque precisava terminar uma barra. Mas eu gostava. Costurar, para mim, era mais do que trabalho. Era jeito de existir. Quando conheci o pai da minha filha, eu achava que a vida ia me abraçar de volta. Ele era bonito, falante, cheio de promessas. Ficamos juntos 3 anos. 3. E então, um dia ele simplesmente saiu para comprar pão. E nunca mais voltou. Nem um bilhete. Minha filha tinha 2 anos. Eu tinha 24. E um coração despedaçado. Mas não deu tempo de chorar. Tinha que trabalhar. Tinha fralda, leite, aluguel. E era só eu. Montei um ateliê improvisado nos fundos da casa. Costurava de dia, embalava minha filha à noite. Teve vez que dormi com ela no colo, os 2 exaustos. Mas a gente sobreviveu. Ela cresceu vendo o quanto eu lutei. Eu sei que viu. Porque, quando era pequena, dizia: mamãe, um dia eu vou trabalhar como você. Eu sorria e pensava: tomara que não precise. A vida foi seguindo. Quando consegui juntar dinheiro suficiente, comprei essa casa. Modesta, mas nossa. Pintei as paredes com as próprias mãos. Escolhi cada móvel com carinho. E fiz questão de colocar o nome dela na matrícula da escola mais próxima, mesmo que fosse mais cara. Queria que ela tivesse o que eu não tive. Mas o tempo muda tudo, inclusive os olhos com que nos olham. Minha filha cresceu, se formou, casou, e quando o primeiro neto nasceu, ela me pediu ajuda. Só por uns meses, mãe, até eu voltar ao trabalho. Os meses viraram anos. Criei a menina enquanto eles construíam a vida. Cuidava, dava banho, levava ao médico. E era feliz com isso. Era minha família, era minha função. Mas a função virou fardo. E quando a menina cresceu, passei a ser tratada como babá com prazo de validade. Não precisa pegar no colo. Ela já sabe comer sozinha. Deixa que eu levo na escola. Aos poucos fui sendo substituída, apagada. E quando já não precisavam de mim, passei a atrapalhar. Começaram os comentários. A senhora precisa descansar. Fica muito no celular. Essas memórias antigas não fazem bem. E os objetos que guardei com tanto carinho começaram a desaparecer. O caderno de medidas das clientes que mantive por 30 anos, um dia sumiu da prateleira.
Disseram que caiu no lixo por engano. Os bordados antigos, as fotos da época do ateliê, tudo foi organizado, como disseram. Só não organizaram o principal, minha história. Fingiam que tudo estava bem, mas até as refeições mudaram. Eu que gostava de comer tarde passei a ser chamada cedo para facilitar a rotina. Se eu recusava, comiam sem mim. Um dia cheguei à mesa e os pratos já estavam lavados. Ali eu entendi. Eu não era mais parte da mesa. Era a visita que chegou tarde demais. Nesses momentos eu pensava na minha mãe. Ela dizia: "Filha, um dia vão esquecer o que você fez, mas nunca esqueça quem você é." E eu segurava essa frase como quem segura um bordado delicado entre os dedos. Com cuidado, com dor. Foi nesse tempo que me aproximei mais do meu sobrinho neto. Ele vinha aqui aos domingos, me trazia doces de abóbora e ouvia minhas histórias. Nunca com pressa, nunca fingindo. Ele é filho do meu irmão mais novo que morreu cedo. Eu ajudei a criar aquele menino. E hoje ele é o único que ainda pergunta como estou. De verdade, não por educação. Um dia ele me disse: "Tia Rosa, a senhora tem muita história. Devia escrever num livro." Respondi com um sorriso: "Eles nem me deixam falar. Imagine escrever." Mas a ideia ficou. E então comecei a anotar. Não para fazer livro, mas para não esquecer. Anotei cada gesto, cada silêncio, cada prato deixado de lado, cada ausência no meu aniversário, cada "depois a gente vê." Meu caderno virou um diário de ausência. A ausência que me cercava em cada canto da casa que eu mesma construí. Foi lendo essas anotações que me dei conta. O problema não era eu estar esquecida. Era estar lembrando demais. Lembrando de tudo que fiz, de tudo que cederam. E depois tomaram de volta. Lembrei do dia em que comprei essa poltrona onde agora escrevo. Era dia de pagamento. Eu já estava com dor nas costas. Entrei na loja e pensei: essa aqui vai ser meu trono. Hoje ninguém mais quer ela na sala. Dizem que é velha, que atrapalha sua decoração. Mas eu me sento nela todos os dias. Porque é nela que eu lembro quem fui. E quem ainda sou. A velha costureira. A mulher que sustentou sozinha uma casa. Que criou filha e neta. Que costurou o próprio nome dentro de uma história que agora tentam apagar. Mas sabe o que aprendi, depois de tanto fio rompido? Que a gente também pode costurar silêncio. Pode bordar resistência. Pode alinhavar a própria voz, até que ela vire grito, mesmo que contido. E foi isso que eu comecei a fazer, com agulha de coragem e linha de memória. Não sei exatamente quando decidi que faria diferente, mas sei o momento em que minha coragem deixou de ser silenciosa. Foi quando encontrei meu telefone trancado dentro da gaveta do armário da lavanderia, entre panos velhos e um frasco de veneno para formiga. Eles não esconderam o telefone, esconderam a minha voz. Eu estava sozinha em casa naquela tarde. Minha filha havia saído com a neta para um aniversário, e o genro, como sempre, ficara trancado no quarto dele, de onde saía apenas para as refeições. Peguei um balde para lavar o quintal, e ao abrir o armário, senti o impacto. Lá estava ele, meu aparelho, enrolado num pano, escondido, desligado. Fiquei paralisada por alguns segundos, como se olhasse para algo morto. E, de certa forma, era mesmo. Era a tentativa de enterrar minha autonomia. Sentei no chão da lavanderia, o aparelho na mão. Meu coração não batia rápido, mas batia fundo. Um som pesado, como um martelo batendo dentro do peito. Liguei o aparelho. A bateria ainda tinha um pouco de carga. E ali estavam as ligações que fiz dias antes. Inclusive para o escritório do Dr. Mateus. Eles não sabiam, mas eu já tinha tomado providências. 2 dias antes de esconderem o telefone, fui pessoalmente ao cartório com meu advogado. Assinamos o Novo Testamento ali, diante de 2 testemunhas e de uma calma que me surpreendeu. Rosária da Silva Santos deixa metade do imóvel localizado na rua Pedro Álvares, número 74, ao seu sobrinho neto Rafael da Silva Oliveira. E a outra metade será doada ao Instituto Santa Aurora, abrigo de mulheres idosas.
Assinei com a mão firme, como quem fecha um vestido no último botão. A atendente do cartório olhou para mim e disse: "A senhora tem certeza?" E eu respondi: "Tenho, porque quando ninguém mais escuta a gente falando, é preciso escrever." Naquela tarde da lavanderia, com o telefone nas mãos, entendi. Eles estavam tentando me impedir de reagir, de avisar alguém, de tomar qualquer atitude. Mas eu já tinha tomado. Foi ali, sentada no chão, que me lembrei de um episódio antigo. Minha filha tinha 7 anos. Foi no dia em que ela queimou o braço, encostando no ferro quente enquanto brincava no meu ateliê. Ela chorava de dor, mas dizia que não queria que ninguém soubesse, com medo de bronca. Eu a abracei, fiz curativo, passei pomada. Depois sentei ao lado dela e disse: "Filha, esconder dor só faz ela doer mais tempo. Hoje sou eu quem sente a queimadura invisível." Nos dias que se seguiram, continuei em silêncio. Não confrontei ninguém. Não mencionei o telefone. Guardei ele na bolsa e deixei no meu quarto, como se nada tivesse acontecido. Eles acharam que tinham vencido, mas eu estava apenas observando. Foi então que ouvi, numa manhã qualquer, a voz do genro ao telefone. "Ela tá cada vez mais aérea. Se continuar assim, a gente vai precisar acelerar esse negócio da casa. A Maria já tá crescendo, precisa de espaço. Acelerar, negócio da casa." Essas palavras martelaram em mim como se fossem pregos sendo cravados em um caixote. Só que eu não sou caixote, não sou objeto, não sou parte da mobília. Sou a dona da casa. Na mesma semana, eles me levaram ao médico, sem me consultar, sem me perguntar se eu queria. A consulta foi marcada como se eu fosse uma criança. Sentada na sala de espera, ouvi minha filha dizendo à recepcionista: "Minha mãe tem lapsos de memória. Às vezes se perde nos horários, esconde coisas, sabe?" Eu olhei para ela e ela desviou o olhar. O médico me chamou, educado, mas protocolar. Fez perguntas básicas, testes rápidos. No final disse: "Dona Rosária, seus exames estão normais. Há um pouco de cansaço, talvez por estresse. Nada que preocupe." Minha filha forçou um sorriso. Tentou disfarçar a decepção. Na volta para casa fiquei quieta, mas dentro de mim, algo crescia. Não era raiva, era clareza. A certeza de que eu não podia mais depender da boa vontade de ninguém. Naquela noite, tirei os documentos da pasta escondida dentro do armário e revisei tudo. Deixei uma cópia com o advogado e guardei a outra entre as páginas do meu livro de receitas antigo, o único lugar onde ninguém mexia. Dentro do caderno coloquei também uma carta manuscrita. Uma despedida da versão de mim que aceitava calada. "Querida Rosária, você fez o que pôde. Você deu, deu e deu. Agora é hora de guardar, de ficar com você. Não é ingratidão querer respeito. Não é egoísmo querer voz. É sobrevivência, com carinho, da mulher que você se tornou." Na manhã seguinte fiz algo que não fazia havia meses. Fui até o centro da cidade sozinha. Peguei o ônibus. Caminhei pela rua com passo lento, mas certo. Entrei na loja de tecidos e comprei meio metro de algodão branco e uma linha azul marinho. A vendedora perguntou o que eu ia fazer. Um lenço com minhas iniciais, para lembrar que ainda sou dona do meu nome. Voltei para casa antes do almoço. Eles nem perceberam minha ausência. Costurei o lenço à tarde, na varanda dos fundos. Cada ponto era uma memória resgatada. Cada fio, uma lembrança costurada com paciência. No fim do dia, dobrei o lenço com cuidado e coloquei dentro da pasta do testamento. Fechei tudo com um laço. Simples, bonito, como os vestidos que fazia nos velhos tempos. Aquela noite dormi leve. O telefone estava ao lado da cama. Despertador programado. Eu, inteira. Eles ainda não sabem que o documento existe. Mas ele existe. E mais do que isso, eu existo. Ainda. Não houve escândalo. Não houve briga. Quando minha filha descobriu o testamento, não gritou. Não chorou. Ela apenas ficou em silêncio. Um silêncio tão pesado que parecia um trovão engolido. Era uma terça-feira abafada.
Eu estava sentada na varanda bordando o lenço que comecei dias antes. Fazia o contorno da letra R pela terceira vez. Queria que ficasse firme, bem visível. Escutei passos apressados no corredor. A porta do quarto foi aberta com força. Ela apareceu no batente com um envelope amassado nas mãos. Mãe, o que é isso? Não levantei os olhos de imediato. Dei mais um ponto. Respirei fundo. Um documento. Um testamento? A senhora fez isso sem nos avisar? Olhei para ela com calma. Era o mesmo olhar que dei quando, aos 11 anos, ela quebrou o braço e mentiu dizendo que tinha caído sozinha. Mas a professora já tinha contado que foi empurrão de colega. Um olhar de quem enxerga além da fala. Vocês esconderam meu telefone. Eu só escondi minha decisão. Ela abriu a boca para responder, mas nenhuma palavra saiu. Atrás dela, o genro observava em silêncio, com o rosto pálido. Mariazinha, felizmente, não estava em casa. Ninguém disse mais nada naquela tarde. Ela foi para o quarto, ele para o escritório. Eu permaneci na varanda como quem guarda a sentinela do próprio território. O céu estava carregado, mas o vento era leve. Senti uma calma que fazia tempo que eu não sentia. A mesma que vinha quando terminava um vestido complicado. E sabia, no fundo, que ele tinha ficado perfeito. Naquela noite, o jantar foi feito sem alarde. Ninguém me chamou. Eu mesma preparei meu prato mais tarde. E comi sozinha na cozinha, escutando o tic-tac do relógio de parede. Era curioso. O silêncio deles agora era diferente. Antes, era o silêncio da indiferença. Agora era o do receio. O do respeito imposto pela surpresa. Começaram a andar pela casa como se pisassem em vidro. Me ofereciam café. Perguntavam se eu queria ajuda. Eu respondia pouco, porque não era mais tempo de explicar nada. Alguns dias depois, minha filha tentou conversar. Mãe, não é que a gente queria o seu mal. Eu sei, filha. Respondi, cortando a frase antes que ela virasse desculpa. A gente só achou que, com sua idade, com tudo que está acontecendo, que eu não merecia mais decidir. Ela abaixou os olhos. Você criou essa casa, mas agiu como se ela não fosse mais minha. Esqueceu que quem paga o silêncio com amor, uma hora cobra com ausência. Ela começou a chorar, mas não eram lágrimas de dor. Era culpa. Era o desconforto de quem percebe que feriu alguém por omissão, por conveniência. Eu não chorei, nem tremi. Apenas levantei, fui até a sala e coloquei o envelope de volta na gaveta da estante, trancando a chave no meu bolso. Ela me seguiu com o olhar, mas não disse mais nada. Na semana seguinte, fui até o abrigo Santa Aurora. Era uma casa simples, mas cheia de vida. Mulheres idosas conversavam em rodas de bordado. Algumas riam alto, outras liam em silêncio. Me apresentei à coordenadora, uma moça gentil chamada Priscila. Mostrei os documentos, expliquei minha intenção. Eu vivi metade da vida tentando ser ouvida, e a outra metade sendo ignorada. Quero que parte do que deixo ajude mulheres a não se apagarem. Ela segurou minha mão e disse: aqui, toda a história importa. A sua também. Senti algo estranho no peito. Uma mistura de dor e libertação. Como quem desfaz um ponto apertado demais numa costura antiga. Passei uma tarde inteira lá. Conversei com uma senhora que havia sido deixada pelos filhos numa casa de repouso e nunca mais recebeu visita. Outra contou que a única lembrança que mantinha era uma xícara com o nome dela, escrito à mão. E era com isso que reafirmava a própria existência. Voltei para casa leve, talvez mais leve do que merecia. Leve por saber que parte de mim não seria esquecida ali dentro. Chegando em casa, ninguém perguntou onde eu estive, mas sentiram minha ausência. E isso já era um avanço. No dia seguinte, preparei um bolo de fubá. Coloquei a mesa para mim, com um guardanapo bonito e a xícara com flores que guardei da época do enxoval. Quando a neta chegou da escola, sentou ao meu lado. Vó, posso comer com a senhora? Claro, Mariazinha. Aqui tem sempre lugar. Ela mordeu o bolo e sorriu. Esse é o mesmo que você fazia quando eu era pequena? Assenti. E ela disse baixinho: eu lembro. Essas duas palavras encheram meus olhos d'água.
Não por tristeza, mas porque perceber que alguém ainda lembra é como recuperar um pedaço de si. Nos dias seguintes, continuei minha rotina, mas agora com outra postura. Dormia com o telefone na cabeceira. Caminhava até a padaria sem avisar. Bordava minhas iniciais em panos que guardava com carinho. E comecei a escrever cartas. Não para ninguém específico, mas para mim mesma. Para não me perder. Um dia, enquanto dobrava roupa no quarto, escutei minha filha dizendo ao marido: "Ela não é mais a mesma." E ele respondeu: "Não, ela só se lembrou de quem é." Sorri por dentro, porque era verdade. Eles queriam que eu esquecesse de mim, mas eu fui mais teimosa. E me lembrei. E agora, não tem mais volta. Tem gente que acha que justiça é vingança, mas pra mim, justiça foi silêncio. Um silêncio que não cala, que não fere, apenas permanece, como o eco de uma voz que enfim se ouviu. Desde aquele dia, nada foi como antes. Eles não me pediram desculpas, e eu também não exigi, porque o que eu buscava nunca foi arrependimento, foi respeito. E esse, a gente não pede de joelhos, a gente constrói com presença. Minha filha passou a me olhar diferente, como quem reconhece um rosto que julgava apagado. Ainda não temos grandes conversas, mas há uma distância nova, não de afeto, mas de cuidado. Ela agora mede as palavras, pensa antes de decidir por mim. Isso por si só já muda tudo. O genro se calou, não tenta mais intermediar minha rotina. Cumprimenta, respeita, mas sem aquela condescendência de antes. E quanto à neta, bem, ela continua sendo a brisa da casa. Mas agora parece prestar mais atenção. Quando falo, ela responde. Quando chamo, ela vem. É curioso como pequenas mudanças pesam tanto mais do que grandes discursos. Uma semana depois da descoberta, voltei a reorganizar meu quarto. Tirei objetos antigos da caixa. Reli cartas antigas. Refiz meu cantinho. Coloquei o lenço que bordei com minhas iniciais em uma moldura simples. Agora ele fica sobre a cômoda, ao lado de uma fotografia minha com meu irmão, tirada nos anos 70, na porta do ateliê. Olho para aquilo e lembro. Eu fui. Eu sou. Com o testamento resolvido, guardei a última cópia em um envelope vermelho. Escrevi na capa: "Para ser lido com dignidade." Está trancado na gaveta inferior, a mesma onde guardei por anos os moldes das clientes. Agora, o que se molda ali é a minha história. E mais do que isso, meu fim sob os meus termos. E não fiz isso por raiva. Fiz porque estava cansada de não existir dentro daquilo que ajudei a construir. Passei a caminhar toda manhã. Às vezes, sento na pracinha perto do mercadinho e observo o movimento. Vejo outras senhoras ali, algumas com filhos, outras sozinhas. Um dia sentei perto de uma e começamos a conversar. Seu nome era Yolanda. Cabelos brancos bem penteados, voz doce. Contou que mora com o filho, mas que ninguém a ouve. "Parece que virei cenário, Rosária. Tô ali, mas ninguém vê." Entendi cada palavra. "Então comece a falar pra você mesma", respondi. "E se puder, escreva, nem que seja uma linha por dia." Ela sorriu e disse: "Uma linha por dia já é mais do que ouço em casa." Naquela tarde, voltei para casa pensando no que deixamos de dizer, no que nos acostumamos a engolir. E decidi que, mesmo sem plateia, eu falaria. Gravei áudios para mim mesma, textos curtos, lembranças, frases soltas. E comecei a deixá-los salvos num arquivo com o nome. Coisas que ninguém perguntou, mas eu precisava dizer. Era terapêutico. Como desatar nós antigos, um por um. No fim do mês, recebi uma ligação do abrigo Santa Aurora. A coordenadora disse que o documento chegou, que a equipe estava emocionada e que fariam questão de nomear uma sala em minha homenagem. "Sala Rosária da Silva", disse ela, "para mulheres que costuram a própria memória." Fiquei muda por alguns segundos. Eu nem sei se mereço tanto. A senhora deixou uma marca, e marcas não pedem permissão. Elas apenas ficam. Chorei sozinha naquela noite. Não de tristeza, mas de reconhecimento. Pela primeira vez em muito tempo,
Senti que algo meu havia ficado no mundo além das paredes dessa casa. E isso é herança. Uma tarde, enquanto regava as plantas na varanda, Mariazinha veio até mim com um caderno nas mãos. Vó, a professora pediu pra gente escrever a história de alguém da família. Posso escrever a sua? Me emocionei, mas não deixei transparecer. Apenas sorri e respondi. Claro que pode, minha filha. Mas promete contar a parte em que eu quase fui esquecida. E depois me lembrei de mim? Ela balançou a cabeça com firmeza. Prometo. E ali, diante daquele olhar limpo, percebi. Não é sobre ter razão. É sobre ser lembrada com verdade. Hoje continuo vivendo na mesma casa. A poltrona antiga segue no canto da sala, intacta. O telefone repousa ao lado da cama. A moldura com o lenço bordado é a primeira coisa que vejo toda manhã. E se alguém me pergunta como estou, digo com convicção. Estou inteira. Porque estar inteira não significa estar rodeada. Significa não estar fragmentada. Não depender do amor dos outros para reconhecer o próprio valor. Sim, eles esconderam meu telefone. Mas esqueceram que eu já tinha ligado para mim mesma. E essa chamada, ao contrário de todas as outras, foi atendida. Agora só atendo quem me escuta de verdade. Quem fala comigo com olhos, com presença, com alma. O resto, deixo no silêncio que me libertou. Eles quiseram silenciar minha voz, mas esqueceram que quem costura memórias também aprende a bordar eternidade.